Olá! Está começando mais uma edição do nosso podcast Vozes, da Corregedoria Geral da Justiça, trazendo todas as inovações da CGJUS. Acompanhe com a gente a partir de agora. E hoje nós estamos recebendo uma convidada muito especial, que é a Graziele Nunes, coordenadora administrativa da Corregedoria Geral da Justiça. E hoje ela vai falar para a gente um pouco sobre o SEI, essa ferramenta que ajuda bastante o funcionamento da Corregedoria. Oi, Grazi, seja bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Olá, eu que agradeço a oportunidade da gente poder vir falar um pouquinho mais sobre o sistema SEI, né, que é uma ferramenta importantíssima de gestão e manuseio dos processos da Corregedoria. Você já começou a falar, mas agora fale um pouco mais. O que realmente é o SEI e no que ele ajuda na Corregedoria? O sistema SEI ele foi implementado no âmbito do Poder Judiciário ainda em 2011, né? Pela Instrução Normativa número 8, e aí em 2012 foi efetivado a utilização dele pelas unidades de todo o Poder Judiciário. Para ser o quê? Ser a ferramenta de manuseio de processos administrativos, eliminando assim o papel, eliminando a burocracia do malote, né, e utilizando ele como comunicação direta. Então, em 2012, a Corregedoria já iniciou o ano utilizando o sistema SEI como a ferramenta principal. Então, além do manuseio dos processos administrativos em si, no que diz respeito à gestão de diárias, à comunicação com a presidência e às diretorias, né, do Tribunal de Justiça, nós avançamos. Nós já implementamos também o processo em si todo da Corregedoria. O que é o processo em si todo da Corregedoria? Todo e qualquer procedimento e processo de tramitação passaria a ser através do SEI. E todos aqueles nossos físicos já existentes foram, né, catalogados e digitalizados para o SEI. Então, ali, nós extinguimos o processo físico, né, o processo administrativo, o processo de reclamação, o processo de sindicância, o processo de correição, enfim, todos os processos da Corregedoria, nós passamos a manuseá-los através do sistema SEI. Então, o SEI é uma comunicação que tem entre todos os departamentos, e ele veio exatamente para que essa comunicação seja feita de forma mais clara, de forma mais rápida, e que tenha também uma resposta rápida para vocês e também para os servidores em todos os departamentos. Exatamente. O que acontece? Com o SEI, ele entrou como um facilitador para a Corregedoria, porque os processos que tramitam no âmbito da Corregedoria requer a atuação da presidência, requer a atuação das comarcas, dos juízes, eventualmente requer as serventias extrajudiciais, e tudo isso era um processo um pouco mais moroso quando era feito através do processo físico. Então, com a implementação do SEI, nós conseguimos tornar isso mais ágil, né, e mais efetivo, o que resulta no quê? No retorno, né, mais adequado ao cidadão, que é aquele que pleiteia ali a Corregedoria com alguma reclamação de andamento processual na comarca ou de qualquer outra circunstância que ele julga necessário e pede, né, o socorro da Corregedoria através dos nossos canais de recepção e atendimento. Com o SEI a gente consegue agilizar tudo isso, né? E quando a gente fala de gestão de processo, na prática, o que muda para quem trabalha no judiciário? A gestão de processo ela é mais ampla, né? Falando do sistema SEI em específico, ele já tem importantes ferramentas que permitem fazer essa gestão mais efetiva, no sentido de verificar todos os processos que tramitaram ali naquela respectiva unidade por um determinado período de tempo, os dias, né, o prazo em que eles encontram-se ali, às vezes estagnados naquela unidade. Então, essas informações são informações que a gente consegue obter através das ferramentas e dos relatórios que o sistema SEI
nos oferece. E isso é uma gestão, né? É uma gestão de processos que é feito. E é feita individualmente, né? É feito por unidade. Hoje a corregedoria tem 36 unidades pertencentes, das quais a gente precisa manusear esses processos individualmente por unidade, em que pese eles sejam processos da corregedoria, né? Então, assim, quando sai do universo corregedoria, não sai um processo da unidade A ou B, né? Sai um processo da corregedoria. Então, isso é algo que requer um trabalho mais efetivo da Secretaria de Processos, da Corregedoria, no sentido de conseguir manusear, gerir e controlar todos esses processos, né? E o sistema realmente acelera o trabalho dentro da corregedoria? Você falou que antes era muito moroso. Eu imagino, né? Porque era no papel. Mas essa digitalização, o SEI, ele acelera realmente o processo dentro da corregedoria? Acelera substancialmente, eu costumo dizer. E o trabalho que acaba que acelerou e exige que o servidor que está ali naquele cumprimento do processo seja também acelerado, né? Porque como o processo ele é ágil e no sistema C ele é possível de estar sendo manuseado por diversas unidades ao mesmo tempo, requer da Secretaria de Processos um controle mais efetivo, né? E um acompanhamento mais próximo desses processos, para não correr risco de perder prazos, né? Ou mesmo de... O que pode ocorrer também, né? De uma unidade em que não tem necessidade de estar atuando naquele processo, mas ali encontra-se habilitado nele. Então, tudo isso é feito ali pela Secretaria de maneira ágil, porque o sistema exigiu essa agilidade, né, da Secretaria. Então, ele acelerou o processo em si, e ele acelerou o resultado e exigiu o aprimoramento e aperfeiçoamento, né, da corregedoria no sentido de atuação do processo em si. Você falou uma coisa importante agora há pouco, você falou que é importante que todos entendam, os servidores entendam, que o SEI, por mais que ele atenda todos os departamentos, ele é corregedoria. Agora eu queria te fazer uma pergunta. Existe algum tipo de resistência interna com respeito ao SEI? Não, com relação à utilização do sistema SEI não há resistência, né? Até porque ele é uma ferramenta que é de manuseio por nós já desde 2012, né? Por nós, eu digo, por nós servidores do Poder Judiciário, né? Certo. Membros do Poder Judiciário. Então, eu acho que isso já está superado, né? Todo mundo sabe que precisa e utiliza o sistema SEI e tem amplo conhecimento acerca deles. O que acontece é, às vezes, a difícil compreensão de que a corregedoria é um órgão, né? E que nesse órgão existem unidades pertencentes. Hoje são 36 unidades, né? Mas é o órgão corregedoria e não a unidade. Então, quem aparece é a corregedoria. Então, o processo é da corregedoria, né? Então, esse pensamento unificado, o que é natural de acontecer, né? Não, eu sou servidora da unidade X. Não, você é servidor da corregedoria, né? O processo é da corregedoria, você trabalha ali para atendimento ao cidadão, retorno ao cidadão, pela corregedoria, né? Então, eu acho que a resistência que a gente, às vezes, eventualmente consegue observar é nesse sentido, é de conseguir mensurar como órgão em si, e não como uma unidade em específico. Muito bom. E assim, o que o SEI ele trouxe de importante para a corregedoria? O que você pode dizer, em suma, mediante esse tempo que você tem trabalhado, você tem estado junto, você tem acompanhado as dificuldades dos servidores e também muitos servidores que estão aprendendo a manusear. O que você acha que tudo isso trouxe de melhorias, além de acelerar? Não, o SEI, ele é uma ferramenta de fácil compreensão. Então, assim, aqueles servidores que já têm um tempo trabalhando com ele,
tem, obviamente, uma facilidade um pouco maior de manuseá-lo. Mas aquele outro servidor que já iniciou mais recentemente, ele pode ter nos primeiros dias um pouco de dificuldade ou um certo receio de o que fazer ou como fazer, né, no sistema, mas isso é superado rapidamente. Então, assim, o SEI, ele trouxe exatamente isso, né? Essa aproximação de nós, seres humanos, com o processo em si, né? Porque ele foi um facilitador, ele tem sido um facilitador. E a gente espera que ele seja aprimorado cada vez mais, de modo a nos ofertar maiores e melhores ferramentas ainda, para que a gente possa ampliar o nosso leque de utilização dele no que diz respeito aos processos em si. Grazi, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Foi de muita importância. E assim, quem quiser procurar, tirar dúvidas, que também não precisa ser através do sistema SEI, que não precisa mandar um SEI, como que a pessoa pode fazer? Pode procurar diretamente você, como é que pode fazer para poder tirar algum tipo de dúvida ou sei lá. A corregedoria tem os canais de atendimento, né? Através do e-mail, através do formulário eletrônico no site, mas nós também estamos ali de portas abertas. O que compete a nós, no auxílio, tanto ao advogado ou ao cidadão, quando tem algum processo em andamento, nós estamos ali para dar as informações que eles nos solicitam, que eles buscam, e até a compreensão, né? Porque, eventualmente, o cidadão questiona, meu processo está parado. Não, mas ele não está parado, ele está em andamento, ele está na situação X ou Y. Porque o cidadão, ele não entende mesmo isso, né? Então, assim, nós estamos ali até para ser também esse porta-voz de comunicação direta entre o cidadão, né, e o Poder Judiciário, a corregedoria em si. Muito obrigada pela sua participação, Grazi. Espero que você possa vir mais vezes trazendo novidades sobre o SEI, trazendo mais ainda inovações a respeito do SEI. E é isso. Muito obrigada pela sua participação conosco aqui hoje, viu? Eu que agradeço a oportunidade, como eu disse no início, importantíssimo para nós podermos falar um pouco mais, né, dessa ferramenta, que é uma ferramenta de trabalho diária, né, da corregedoria, de todas as unidades, e espera-se que ela obtenha-se grandes avanços no sentido de que seja cada vez mais utilizada, né, pelas atividades fins e específicas que tem da corregedoria, como correições, né, sindicâncias, todos esses processos em si, a gente espera que cada vez mais o SEI possa atender e facilitar a tramitação desses processos. E essa foi a nossa edição de hoje. Agradecemos você que esteve aí conosco. Siga a gente nas redes sociais e assista sempre os nossos podcasts. A cada mês nós temos uma edição. Tchau, tchau e até a próxima.